Bem-vindos novamente ao Baseado em Fatos Surreais, onde a gente conta a sua história com uma pitadinha de surreal. E quem está aqui ao meu lado e não está fazendo essa apresentação habitual é a Marcela Ponce de Leon, que está com a amidalite. Oi, Marcela, tudo bem com você? Oi, gente. Foi meio Lili agora, né? Essa minha apresentação, eu tô com uma vozinha. Foi total. É que mesmo com a garganta assim destruída, eu não posso ficar sem gravar, porque a gente ama contar essas histórias no Baseado em Fatos Reais. Sim, e hoje essas histórias estão incríveis. Maravilhosas, como sempre. Para sua história estar aqui no Baseado em Fatos Reais, funciona assim. Você escreve ou você grava um áudio e manda pra gente. Aí a gente recebe essa história, lê essa história ou ouve essa história, fica maluca, porque a gente adora todas as histórias que a gente recebe. E depois a gente reconta essas histórias aqui em primeira pessoa, como se nós tivéssemos vivido essa história. De maneira totalmente anônima. A não ser que você não queira, né? Se você quiser, a gente fala seu nome, não tem problema nenhum. Teve um caso, o caso de sucesso do Tinder. A gente contou toda a história de maneira anônima e aí no final era uma homenagem, porque a nossa querida heroína da ocasião estava contando a história, estava junto comigo na história e ela queria oferecer de presente pro namorado dela. Foi super fofinho. E se você gosta de ouvir podcasts e quer conhecer mais conteúdo de mulheres, como é que faz, Shelly? Acesse no Twitter a hashtag Mulheres Podcasters. Lá você vai encontrar, além do Baseado em Fatos Reais, outros podcasts feitos por mulheres maravilhosas. Sem mais delongas, vamos pro caso da semana? Vamos! Baseado em Fatos Surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Hoje eu vou contar para vocês como eu conheci o pai dos meus 5 filhos. A gente tinha TV na época, sim, mas a gente também tinha outras coisas, como as matinês de domingo. E eu queria ir muito numa matinê, então convidei a minha irmã para ir comigo. Ela tava enchendo um pouco o saco, que ela não queria ir. Mas eu enchi mais o saco dela ainda. E a gente foi numa boate, que era a boate mais conhecida da cidade, né? Morava no interior. Tinha só 2. Eram as únicas alternativas. E chegando lá, eu fiquei encantada com o DJ. Quem nunca, não é mesmo? Me conta quem é que nunca ficou apaixonada pelo DJ da festa. E todo mundo dançando. E eu lá pirando no DJ por um dos DJs. Tinham 2, né? Fiquei olhando o DJ, aí dançamos um pouco. E a gente não gostava muito de dança pra dançar junto. Nessa época se tocava muita dancinha de romântica, sabe? Mas a gente preferia dançar sozinha. Até porque a gente era bem tímida e tal. E chegou uma hora, minha irmã encheu o saco, queria ir embora. E eu falei pra ela, não, vamos ficar mais um pouco. Porque eu queria paquerar o DJ, mas também não queria contar pra ela que eu tava parando no DJ, né? Vamos ficar, encheu o saco dela. E a gente ficou. E todo mundo vinha tirar a gente pra dançar, porque a gente era muito bonita. Meu Deus, a gente arrasava. E humildes, né? Humildes, mas é verdade, olha, a gente não ficava sentada 1 minuto. Nessas dancinhas de par, ixi, só dava a gente na pista. Até que em determinado momento trocou o DJ, então aquele que eu tava afim parou de tocar. E ele veio na minha direção. E me tirou pra dançar. E eu, até aquele momento, não gostava de dancinha de casal, né? Mas foi só ele vir me chamar que já tava eu na pista. Já sabia fazer todos os movimentos da dança dos famosos. Dançamos, foi bem legal. E aí ele me convidou pra ir na quarta-feira na outra boate, porque ele ia tocar nessa outra boate. Eu falei pra ele, tudo bem. Só dançaram? Só dançamos. Não era como é hoje, não. A gente só dançou, não teve nem beijinho, nem nada. Uau! Então, fiquei toda encantadinha, fui pra casa, né, flutuando. Andava na rua que parecia que tava andando numa nuvem. Chegou na quarta-feira, depois da aula, eu queria ir lá pra essa matinê, que era de tarde também. E a minha irmã não queria de jeito nenhum. Só que os meus pais não iam deixar eu sair sozinha. Porque hoje é perigoso. Naquela época era até menos perigoso, mas não se deixava. Não era uma moça direita, não ia sozinha na matinê. Ela ia com alguém, é verdade. Pra vocês parece piada, né? Mas é verdade, a gente não podia sair sozinha por aí.
Eu sei que eu dei uma subornada na minha irmã, porque ela queria usar alguma coisa minha que eu não tava deixando, subornei com um vestido, alguma coisa nossa lá, e ela topou. Então fomos na matinê, ele tava lá tocando, assim que deu uma pausa ele me tirou pra dançar. E nessa hora teve finalmente um beijo. E não é aquele beijo escandaloso, é beijinho. Beijinho. Ai, foi muito gostosinho. E a gente começou a namorar, a se encontrar. Então eu via ele o tempo todo. Como assim? O tempo todo. Eu ia pra aula, ele ia me encontrar depois da aula. Aí eu ia pro trabalho, ele ia me encontrar no trabalho. Eu trabalhava de tarde, estudava de manhã. Aí ele me encontrava lá no trabalho. E, tipo, na hora do almoço, eu ia almoçar num lugar ali do lado. Muitas vezes ele ia almoçar comigo, porque ele trabalhava à noite. Então ele tinha o dia livre, né? Ele não estudava. E trabalhava como DJ. Então ele podia me encontrar várias vezes. Então ele me esperava na saída da aula. Eu via ele na hora do almoço. Via ele no trabalho. Via ele o tempo inteiro. Era eu olhar e ele tava lá. Nossa, o cara era um grude. Um grude. Insuportável. Um grude. E, gente, o susto que eu levei a primeira vez que eu vi ele de dia. Porque de noite, né? Todos os gatos são pardos, assim, a gente só se via, só tinha se visto na balada, tinha até rolado o beijinho, mas eu nunca tinha visto ele, assim, à luz do dia. E ele era cheio de espinha. Virgem Sabe aquele santa. adolescente que tem assim, uma espinha uma dentro da outra? Ai, credo. Era Choquito o apelido dele, eu não sabia. Credo. Não, minha mãe odiou ele, achou ele horroroso. A minha sogra até hoje fala que os filhos são lindos por minha causa, né? A minha mãe não gostou dele, a minha irmã achou mais ou menos. Mas é que a minha mãe, na verdade, ela queria muito que eu casasse com um outro rapaz que eu namorei antes. E naquela época, se você começava a namorar alguém, você ia casar, não era pra ficar terminando. Então a minha mãe ainda tinha aquela esperança que eu namorasse um menino do Rio, que eu conheci. Mas não rolou, eu não queria, eu tinha recém terminado. Também ela achava um pouco rápido eu estar já num novo namoro, né? Porque eu era muito ousada pra minha época, já tava namorando de novo. E ele foi me conquistando, porque ele mandava flores pra mim. Além de me encontrar sempre, ele pedia às vezes pra algum colega dele mandar flor pra mim. Então eu vivia recebendo presente, eu vivia recebendo flor. Eu era totalmente mimada, né? Isso, eu era paparicada, que era tudo que uma mulher queria, né? Quem que não queria? Quem dá assistência não abre concorrência, já diz o ditado popular, né? Exatamente. E a gente ficou nessa namorando. Mas namorando, igual se namorava naquela época, né? É um beijinho, um abraço. Tinha uma coisa que a gente fazia que era tipo sarrando, que a gente fala. A gente tirar um sarro, né? Que hoje vocês falam sarrar, né? A sarrada no ar. Mas a gente que tava tirando um sarro, que era ficar com o corpo encostado um no corpo do outro. Mas eu nunca tinha feito nada, nunca tinha visto nada, nunca vi ele pelado, sabe? Era um negócio muito suave, era abraço e beijo. Namoro no sofá da sala. Namoro no sofá da sala, exatamente. Isso foi em abril que eu conheci ele. Aí passaram uns 3 meses, já era lá por julho. Eu tava na casa de um irmão meu, porque eu tenho 9 irmãos, né? Meus pais eram ótimos, tenho 9 irmãos. Tava na casa do irmão meu, e ele perguntou meio do nada, assim, se eu já tinha dado a minha xereca pra alguém. Oxi! Juro, falou desse jeito. Eu falei, não, Deus me livre, que é isso? Ele falou, mas o quê? Vai deixar isso pra terra comer? Você tem que dar isso daí? E ficou falando assim comigo, né? E eu não entendi muito daquela conversa, mas fiquei com aquelas ideias na cabeça, né? Olha só. Aí peguei, fui pra casa, e o meu namorado foi me encontrar lá em casa. E a gente tava lá naquela história de sarrar, a gente começou a sarrar, né? Abracinho, beijinho. E foi a primeira vez que ele pegou um negócio dele e pôs pra fora. Mas eu não vi nada, porque tava escuro. E também porque eu tinha muita vergonha, gente. Tava com medo, nojo. Sei lá, foi uma sensação horrível, assim. Não é que eu tava confortável dando uns amassos. Eu tava apavorada. Naquele escuro, eu sabia que o negócio tava pra fora. Eu encostei de leve no negócio, já fiquei com medo. Eu não sabia que tamanho que tinha, que cor que tinha. Eu não sabia nada. E aí ele pegou e veio botar um negócio dele dentro da minha calcinha. Eu tava de calcinha. Aí ele pegou e colocou assim dentro da minha calcinha. E de repente, tipo, sabe quando você botou assim, meio deu uma enfiadinha ali. Eu ainda de calcinha, a calcinha meio pro ladinho assim. Ele foi botar dentro da minha calcinha. Minha mãe chegou.
Gente, foi um susto. Meu Deus do céu. Foi o susto da minha vida. Eu acho que todo mundo já passou por alguma coisa assim, né? Não sei se nesse momento a mãe chegar, mas de alguém chegar numa hora. Mas eu levei um susto, ele levou um susto. Só que ele meio que já tinha dado uma gozadinha ali na minha calcinha. Eu nem sabia o que era gozada, entendeu? Mas você nunca tinha visto nada sobre sexo? Não sabia nada? Nada de nada. Assim, eu sabia que sexo era colocar o pênis na vagina. Mas nunca da minha família, você diz assim, minha irmã, minha mãe, nunca, ninguém me falou nada. Quando eu menstruei a primeira vez, eu achei que eu ia morrer. Eu não sabia o que era menstruação. Aí eu fui perguntar pra minha mãe, falei pra ela o que tava acontecendo, ela falou, não, isso é normal, põe esse pano aqui e vai aí. Mas eu só sabia algumas coisas de sexo, porque no lugar onde eu trabalhava, as meninas conversavam às vezes, e teve uma que casou, e aí ela contou tudo pra gente. Contou tudo o que aconteceu, porque ela também não sabia de nada, daí ela explicou. E a gente todo com aquele olho, sabe, gigante, olhando, ai meu Deus, é assim. Então eu sabia que sexo era isso, né, mas era a única coisa. E eu deixava ele muito louco. Eu sabia que eu deixava ele bem doido todas as vezes com essa coisa de ficar sarrando. Mas nesse dia que a minha mãe entrou, ele já tinha... Eu tava com a calcinha toda molhada. Ele tinha ejaculado. Que eu não sabia nada o que era nada, mas foi assim. Mas eu vestia, né? Arrumei a calcinha bem ligeira. A gente se ajeitou, ficou lá com cara de santo. Sei lá, acho que até minha mãe deve ter percebido, não sei. E os dias foram passando, eu era muito inocente, sabe? E eu trabalhava num lugar que tinha umas máquinas de escrever. E naquela época tem aquela tinta, aquilo tinha um cheiro, tanta tinta quanto o óleo que você colocava pra lubrificar a máquina, aquilo era um cheiro muito forte. E eu comecei a passar mal. Nunca passei mal, sempre cheirou igual, mas aquilo começou a me enojar, eu sentia um nojo assim. Comecei a passar mal, eu chegava a vomitar. Eu tava sentindo aquele coisa, tava enjoada no trabalho, tava enjoada. Eu comentei com uma amiga minha que eu não tava dando conta se ela tava achando que o cheiro tava mais forte. Ela falou, você não tá grávida, não? Falei, não, você tá louca? Porque, tipo, dei aquela reação, assim, falei, imagina, eu nunca fiz nada. Aí ela perguntou se eu não tinha iniciado minhas relações sexuais. Eu falei, não, imagina. E é assim que a gente falava, né, relações sexuais tudo sério, imagina, não. Porque ela também, né, já tinha irmã que tinha tido filho, que tinha ficado grávida, que tinha passado mal. Eu falei, não, nada a ver isso. Será que não é melhor você ir no médico? Eu falei, não precisa, porque eu não tô grávida. É impossível, eu não fiz nada. Nunca fiz nada, como é que eu vou estar grávida? Beleza. Junto com esses enjoos, começou a me dar uma dor de barriga. Senti uma dor. E um dia eu tava em casa, eu tava deitada na cama, mas com uma dor, menina. Eu ficava deitada de lado, assim, aquela dor. E minha mãe sabia que eu tava passando mal. Eu falei pra minha mãe que eu não tava passando bem e tal. Aí a minha mãe chegou. Nesse dia eu nunca vou esquecer. Eu tava deitada de lado, assim, na cama. Minha mãe sentou no pé da cama, assim. Colocou os bracinhos em cima do joelho, sabe? Quando a pessoa se ajeita. Olhou pra mim e disse... Minha filha, você está grávida. Como, mãe? Eu não tô grávida, eu não fiz nada. Imagina, esse seu mal-estar é todo de grávida. E ela tinha tido 10 filhos, né? Eu acho que ela sabe do que ela tá falando, grávida, né? É todo de grávida. Você tá grávida, minha filha. Eu falei, mãe, não é possível, eu não tô grávida. E a minha mãe, ao invés de ficar quieta, ela saiu falando pra todas as minhas primas, dizendo que provavelmente eu tava grávida. E eu tinha uma que trabalhava num laboratório, assim. Então ela tinha um jeito de fazer o teste pra saber se eu estava grávida. Então todo dia de manhã minha mãe pedia minha urina. Todo dia eu falava, mãe, eu não vou dar porque eu não tô grávida. Não é possível, não tem como eu estar grávida, mãe. É impossível eu estar grávida. Eu sei como são feitos os bebês. Eu não fiz um bebê, não estou grávida. Até que ela me encheu tanto o saco que um dia eu peguei, mijei lá no potinho e dei pra ela. Falei, tá aqui, né? Ela tinha deixado o potinho ali, me tentando. Ela falou, tá aqui, ó, pode levar. Aí ela pegou, levou pra essa minha prima aí, e eu fiquei na minha, fingindo que nada estava acontecendo. Aí, era uma quarta-feira, eu nunca vou me esquecer, chovia muito e eu liguei pra minha irmã. Quando eu liguei pra minha irmã, ela disse, parabéns! Eu falei, parabéns pelo quê? Não é meu aniversário, é nada. Você vai ser mamãe! Ai, que péssimo jeito de ficar sabendo. Aí nessa hora, você já ouviu aquela música? Meu mundo caiu. Foi exatamente essa música. Quando eu não consegui nem responder a minha irmã. O meu mundo caiu naquela hora e eu comecei a chorar. Meu Deus. Eu comecei a chorar no telefone, desliguei o telefone, chorar. Eu tava no trabalho, chorando que nem uma condenada.
E aí o meu chefe veio perguntar o que eu tinha. Eu falei que eu tava com um problema na família, que eu tava muito mal, que eu tinha que ir pra casa. E o que mais me deixava chateada é que, assim, a minha família inteira, sabe? Eu fui a última pessoa a saber que tava grávida. Tipo, como que isso pode acontecer, né? Eu tava tão indignada. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã tava lá, a outra irmã, ela falou: parabéns, você vai ter uma filha linda. Como assim, né? Por acaso eu tive uma filha. Foi uma menina, mas eu nem sabia na hora, mas ela chutou, sei lá, aquilo saiu. Ela falou assim, gente, tava uma coisa... Foi tão horrível tudo, eu lembro direitinho, sabe? A minha mãe parecia que alguém tinha morrido. Ela não falava nada, ela era tristeza pura, choro puro. Minha mãe só chorava, não falava nada, muda. A minha irmã ali naquele misto de tipo, tô tentando fingir que isso é feliz... E daí no dia seguinte eu não fui pra aula. Fiquei em casa porque eu tava impossibilitada emocionalmente de ir pra aula. E o meu namorado foi me buscar. Lembra que ele ficava colado em mim onde eu ia, ele ia atrás? Eu não apareci, então ele veio em casa me encontrava, descobriu o que aconteceu. Sim, não tinha celular, né? Na hora que ele bateu lá em casa e a minha irmã abriu a porta, ela falou, parabéns, papai! E o olho dele quase caiu pra fora da cara. Depois do tempo ele até veio com umas coisas de que já desconfiava nada, quase morreu do coração. Eu ainda não acreditava. Minha mãe não falava nada. Eu não fiz nada. Como é que podia ter acontecido? Como é que eu podia estar grávida? Sabe, essa ficha não tinha caído pra mim. As pessoas falavam e pra mim era como se eu estivesse ouvindo eu não me conectava com aquela situação, sabe? Uhum. E eu tinha uma irmã mais velha que ela achava que era a dona da família. E que todo mundo tinha que obedecer ela. Quando tem família muito grande, às vezes isso acontece, né? Uhum. E eu não queria casar. A minha mãe também não queria que eu casasse. Ela falou, minha filha, tem esse filho, a gente cria esse filho aqui, seu namorado vem te ver quando ele quiser, ele pode visitar, mas essa minha irmã, ela dizia que eu tinha errado e que eu tinha que pagar pelo que eu fiz. Olha só. Que eu tinha que casar. Olha, foi muito estranho, foi um período tão triste, tão dolorido, não foi nada feliz, assim, essa chegada, essa descoberta, né? Aí marquei um médico de verdade, daí tava nessa coisa, né, de que tem que casar, mas não precisa casar, marquei um médico, fui no médico, e aí eu não sei, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu tava num macacãozinho jeans, sabe? Esse estilo que os americanos usam? Uhum. Fazendeiro, assim, esse macacãozinho. Fui pelo SUS, junto com a minha mãe. E o médico foi me examinar, deitei lá, abri as pernas, aquela situação, né? Que tá todo mundo acostumada. Ele não me examinou. E ele falou pra minha mãe, eu não posso examinar a sua filha porque sua filha é virgem. Olha só. Isso acontece com uma mulher em 1 milhão. E eu era milionária. Você ficou grávida de uma gozada nas coxas. Literalmente, o tal do gozar nas coxas, o feito nas coxas, foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí ele disse que só ia fazer exame em mim depois que eu casasse, né? Que ele queria dizer depois que eu tivesse uma relação, né? Ou seja, de fato você não tinha feito nada mesmo, né? Porque até então a tua família com certeza devia estar desconfiando, né? Imagina, achavam que eu tava doida. E essa sensação dos outros te acharem maluca é muito... Gente, eu até tava achando que eu era louca. Você começa a duvidar da própria sanidade, né? Exato, eu tava duvidando de mim mesma, porque eu tinha certeza. Mas também a gente tem muita certeza de coisa errada, né? Porque se isso pode acontecer, é porque pode mesmo. Eu é que não sabia, né? Também não tinha instrução nenhuma. Então, já que lá tá, não é mesmo? Vamos fazer. Mesmo antes de casar, eu transei pela primeira vez. Foi horrível. Foi uma decepção tão grande. Ele tava muito nervoso. Eu acho que isso ajudou muito. Assim, ele tava uma pilha, ele tava muito nervoso. Foi de dia, foi broxante, assim, foi um negócio... Ai, não teve graça. E minha mãe chegou de novo. Ai, meu Deus. Eu acho que ela tinha o dom de chegar bem nessa hora, porque eu nunca vi. A gente namorava, tipo... Era um prédio de 3 andares e em cima ficavam as lavanderias. A gente ia pra lá namorar. Desde sempre a gente namorava lá, né? Mas olha, esse dia que a gente decidiu transar foi um horror, assim. Foi muito ruim. E depois que a gente continuou namorando, até que eu descobri, comecei a achar mais legal, assim. Mas foi muito sem graça. Passou o tempo, a gente realmente casou. A princípio a gente ia só casar no civil, né? Mas aí a minha irmã falou não, que tinha que casar,
Então Cara, a minha mãe pegou... É muito louco, né? É muito louco, tipo, nessa época a família era uma coisa que determinava tudo de todos, né? Tipo, todo mundo faz parte, não existe o indivíduo, né? Não é a entidade família e todo mundo toma conta da vida de todo mundo. Exatamente. Tanto que a minha mãe pegou umas economias que ela tinha, porque a gente tinha vendido uma casa, ela tinha um pouquinho de dinheiro, não era muita coisa, pra fazer a festa, fazer tudo. Minha mãe que teve que dar a festa. Aí eu fui morar com ele, a mãe dele deu todos os móveis e a minha mãe pagava o nosso aluguel. Porque a gente não trabalhava, assim, ele trabalhava como DJ, eu trabalhava meio período. Como que a gente ia bancar uma casa? Não tinha como, né? Não, impossível. Impossível. Mas assim, a gente fez tudo como deveria ser, digamos, né? E aí ele arrumou um trabalho. Primeiro quase me separei também, aí casei, aí passou um tempinho, quase me separei. Eu tava bem louca, essa coisa de hormônio, não tinha certeza do que eu queria fazer. E aí ele arrumou um trabalho em outra cidade. E foi assim que eu fui embora, né? De perto da minha família. Eu lembro quando a gente mudou, a minha filha tava com 1 ano e 8 meses. Ele foi primeiro, já tava lá trabalhando. E foi uma viagem muito insana. Eu não tem como esquecer, né? Porque eu peguei, era eu, aquela criança, um monte de mala, uma mudança inteira. A gente tinha que pegar 3 ônibus. Nossa Senhora. Então, primeiro chegar até a rodoviária de São Paulo. Passamos a madrugada lá, acordadas, porque o outro ônibus só saía de manhã. E aí tinha mais um ônibus. Foi um negócio, assim, muito complicado. E quando a gente estava já nesse segundo ônibus para chegar no lugar, né, onde eu acabei construindo a minha vida e ficando a minha vida inteira até hoje, ela chorava, ela começou a chorar de um jeito, parecia que ela estava chorando por mim, sabe? Porque chegou uma hora assim, eu fiquei desesperada, eu chorei quando eu soube, mas chega uma hora que você fala, é meu filho, vou ter que dar um jeito, vou ter que seguir a vida. E você para de sofrer e começa a lutar, porque uma criança, ela faz isso, né? E esse choro dela nessa viagem parecia que era eu, sabe? Eu e ela chorando junto. As pessoas tentavam me ajudar, mas não teve jeito, sabe? A gente passou quase essa viagem inteira chorando até chegar nessa cidade nova. Depois eu já tive meus outros 4 filhos e depois a gente se separou. Hoje a gente não tá mais junto, né? Já faz bons anos que eu tô separada. Você contou pra sua filha que ela foi feita nas coxas? Eu contei recentemente, ela não fazia a menor ideia, assim. E quando eu contei essa história, é muito louco, que não parece real, né? Porque eu também mudei, assim, essa pessoa que eu era tão ingênua, eu fico pensando em mim, meu Deus. A minha filha hoje, com a idade que ela tem, ela já sabe tanto da vida, não tem nada a ver com o que eu fui. Pra ela entender, né? Nem eu tenho a ver com o que eu fui. Nem eu olhar hoje e tentar imaginar como era a nossa vida. É quase impossível. Meus netos hoje, minha neta tem a idade que eu tinha praticamente quando eu fiquei grávida. Olha só. Minha neta mais velha. É uma loucura. É uma loucura. Falam que isso é história de... É a minha história surreal. De cinema, né? Falam, a gente ouve falar de gente que engravida sem transar. Mas acontecem. Alô, pessoal. Acontece. E não é só pelo Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, não. Toma cuidado com aquela coisa, só a cabecinha, só na portinha, dá uma sarradinha nas coxas. Toma bastante cuidado. Gente, que incrível, que incrível, que incrível. Quer ouvir sua história aqui no Baseado em Fatos Reais? Manda pra gente. Muito obrigada, você, mãe incrível, que mandou essa história. A gente queria muito contar várias histórias de várias mães nesse mês de maio. E obrigada por ter atendido esse pedido e mandado essa história pra gente contar aqui. Um agradecimento especial à Ira, que cede o espaço do QG do Ponto G pra gente fazer a gravação. Obrigada aos ouvintes, né, Sheili? Sim, vocês são maravilhosos, ouçam. Se gostou, compartilha com os amigos. Se não gostou, não compartilha. Só pra compartilhar pra gente legal, que você goste muito. Não tem essa coisa, não. Se quiser nos apoiar, a gente tem uma conta no Apoia-se, que é uma plataforma de apoio. Uma plataforma de apoio. Tipo um crowdfunding. E aí você pode nos apoiar também para que a gente continue fazendo os programas. Mande suas histórias. Pode mandar várias. Não tem limite de história por pessoas.
E, cara, vocês não fazem ideia, a gente tá muito agradecida, muito feliz, a audiência só vem aumentando semana a semana, cada comentário mais fofo que a gente vê no Twitter da galera que ouve, maratonei, não aguento mais, meu Deus, tô morrendo de dar risada, não sei o quê. E a gente fica numa alegria muito grande, a gente normalmente não fica falando nos episódios, não tem aquela coisa, né, de falar o que os ouvintes mandam pra gente e tal, mas a gente aqui agradece pessoalmente todo mundo e gosta muito, né? Mandem seu amor pra gente. Sim, porque a gente faz isso pra nós, mas muito pra vocês, a gente se diverte mesmo. Todo mundo tem uma boa história pra contar, toda história vale a pena, toda vida é uma vida incrível, dependendo só do jeito que a gente olha e do jeito que a gente conta. Até o próximo caso surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.